Olá, bom dia, graça e paz. Deus te abençoe neste sábado, dia 22 de junho. Que o Senhor derrame da sua graça e bênção sobre todos nós, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no final da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 9. Nós vamos terminar mais uma epístola neste sábado. Amém? Assim como terminamos no sábado passado, e vamos começar amanhã um novo livro, uma nova epístola, em nome de Jesus. Amém? Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento por meio do teu Espírito, da tua palavra, para andarmos no teu caminho e fazermos sempre a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ler essa epístola e você vai ver neste final de epístola algumas verdades aqui escondidas, importantes para nós. A epígrafe desse texto, anterior ao versículo 9, diz assim: o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. E essa epístola, essa epígrafe, claro, não faz parte do texto original, ele não tem essas epígrafes, esses títulos, subtítulos, amém? Mas é uma verdade. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, o Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais nos deixa. Amém? Em nome de Jesus, Ele não vai te desamparar. Assim como Ele não desamparou o apóstolo Paulo, nós sabemos que aqui ele está preso em Roma, num cárcere frio, num calabouço, num lugar muito ruim. Diferente da primeira prisão de Paulo, que nós já falamos sobre isso. Então ele diz aqui a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. E você vai ver que um dos motivos desta pressa de Paulo é porque o inverno estava chegando e ele estava nesse cárcere frio, úmido, amém? E ele precisava que o Timóteo trouxesse para ele algo que nós vamos ler aqui. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então nós começamos a ver que Paulo fala a Timóteo que houve alguém chamado Demas que havia abandonado ele. Esse abandonado, ele tem o sentido de ter deixado numa situação terrível, terrível. Ele abandonou mesmo, ele abriu mão de tudo. Ele jogou tudo fora. E não é verdade, alguns, né, nos momentos bons, nos momentos aparentemente fáceis, de paz, declaram ser discípulo de Cristo, mas nos momentos de luta, e isso bem nos mostra a parábola de Cristo quando fala do semeador, que o semeador lançou a semente na terra e uma parte caiu lá entre as pedras, e é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, mas vindo as perseguições, vindo as lutas, ele abandona. Então diz aqui, continuando ainda, ele diz, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Veja, Crescente, título já tem, e Tito já tem um outro contexto, de alguém que foi enviado por Paulo para esses lugares, pessoas de confiança de Paulo. Somente Lucas está comigo. Lucas é o médico, o escritor de Atos e do Evangelho de Lucas. Ele era médico pessoal de Paulo e possivelmente Paulo ele precisava sempre desse auxílio que Lucas pudesse carregar, levar a carga junto com Paulo, porque Paulo estava nesse cárcere, nesse lugar de condições precárias, etc. E ele diz também: toma contigo Marcos. E aí, mais uma pessoa que nós vemos aqui que é muito importante, Marcos. Marcos foi aquele jovem que, motivo da briga, da discussão, uma discussão forte entre Paulo e Barnabé, porque Marcos os havia abandonado anteriormente. Então Barnabé quis levar Marcos para uma nova viagem missionária e Paulo não aceitou. Mas nós vemos que esse mesmo Marcos, que foi ali, que foi, como que nós podemos dizer, rejeitado por Paulo naquele momento, mas que Barnabé continuou investindo, insistindo, discipulando Marcos,
Ele é o escritor do primeiro evangelho. O evangelho de Marcos é escrito por ele. Então, Marcos, agora, nós vemos ainda uma declaração importante de Paulo aqui. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém? Aquele que talvez um dia Paulo rejeitou, desprezou, agora ele é útil, porque alguém investiu o seu tempo discipulando, ensinando, orientando. Então nós vemos aqui, amados, dois tipos de discípulo. Aqueles que abandonam tudo, que são discipulados, mas quando chegam os tempos difíceis, os tempos de perseguição, e Paulo já havia dito isso, que muitos o haviam abandonado em Roma, porque eles tinham medo de Nero, do Império Romano, porque agora quem estava perseguindo Paulo não eram os judeus, mas era o Império, eram os romanos, amém? Na figura do imperador Nero. Então, muitos abandonaram, a coisa ficou difícil, começaram a ser apertados, a serem espremidos, apertados, eles abandonaram o ministério. Deixaram tudo para trás. Rejeitaram o ministério. Mas aqueles que lá atrás, um dia, haviam tomado uma decisão, feito algo indevido, e que alguém disse: olha, vem aqui, eu quero te ensinar, vem aqui, eu quero andar com você. Vem aqui, ou melhor, andar comigo, que eu vou te ensinar a palavra. Eu vou investir na tua vida, eu vou te ensinar. E esse mesmo Marcos se torna agora útil para Paulo, e havia sido motivo de uma discussão muito séria entre Paulo e Barnabé, a ponto de Barnabé seguir o seu caminho com Marcos e Paulo seguir o seu caminho, as suas viagens missionárias com Silas. Também, em muitos momentos, quem acompanhava Paulo e Silas era Lucas, que está aqui também nesta passagem. Amém? Então, como é importante, amados, nós investirmos, amém? Nós investirmos naquelas pessoas, nos irmãos, naquelas pessoas que às vezes cometem um erro, às vezes falham, mas podem se tornar grandes homens e mulheres de Deus. E o Evangelho de Marcos, para você ter uma ideia, é o primeiro evangelho escrito por esse mesmo que havia sido ali passado por aquela situação que criou uma discussão entre Paulo e Barnabé. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Capa era uma espécie assim de um manto pesado, grosso, porque o inverno estava chegando e ele estava num cárcere frio. Então ele estava dizendo: olha, Timóteo, vem depressa por causa do inverno. E agora eu quero complementar, não era só por causa do inverno, porque ele sabia que ele estava, que ele iria ser morto, que ele deveria vir rápido, senão era possivelmente Timóteo chegaria e ele já não estaria mais vivo. Amém? Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então ele faz um alerta a respeito dessa pessoa chamada Alexandre, que havia causado muitos males, se opondo a Paulo e se opondo às palavras que eles pregavam, né? Ao evangelho. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E, amados, nós estamos falando de Paulo. De Paulo. Assim como todos abandonaram Cristo, todos abandonaram também Paulo. E ele diz que isto não lhe seja posto em conta. A mesma coisa que Cristo diz na cruz. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que diz Estevão quando está sendo apedrejado. Senhor, não imputes isso na conta deles. Perdoa-lhes, Senhor. Então Paulo faz a mesma declaração aqui e você vê que todo mundo havia abandonado Paulo, ninguém estava com Paulo, claro, por causa do medo de Roma, que nós já temos falado sobre isso, medo de dizer que era cristão e ser preso também, né? Ser lançado lá no Coliseu, ser morto. E Paulo fala exatamente sobre isso. Olha só, mas o Senhor me assistiu. Então os homens o abandonaram, mas o Senhor não. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. Que o Senhor possa te assistir e te revestir de força em todas as tuas lutas, em nome de Jesus. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem.
e fui libertado, olha só, da boca do leão. Glória a Deus por isso. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não fui lançado ali no Coliseu, eu não fui lançado aos leões. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Que extraordinário discípulo de Cristo era Paulo, amém? E ele diz, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Paulo, como ele é de Cristo. Amém? Saúda Priscila e Áquila e a casa de Onésiforo. Onésiforo é aquele que nós citamos lá no capítulo 1, que foi a Roma e não teve medo e procurou Paulo até encontrá-lo. Possivelmente Paulo estava lá, né, jogado em alguma prisão, cárcere, ninguém nem sabia onde ele estava. E Onésiforo foi procurá-lo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno, por causa da capa. Eúbulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Glória a Deus. Terminamos mais uma epístola, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós te entregamos a nossa vida. Nós entregamos tudo ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa também as nossas transgressões e as nossas fraquezas. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha nos limpar, nos lavar de todo o pecado em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos por Ti. Nós clamamos pelo Teu Espírito nesta manhã. Nós clamamos pelas nossas famílias nesta manhã, em nome de Jesus. Nós clamamos por aqueles amados. Se você tem alguém que você tem orado, coloque ao Senhor agora também. Pai, nós queremos apresentá-los todos no Teu altar de graça, de milagre, de misericórdia, de amor. Pedindo a Deus que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância sobre todos. Porque a tua palavra diz que Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Desfaz também toda obra maligna contra as nossas vidas, contra a vida desses amados em nome de Jesus, porque a tua palavra também diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. E Pai, nós te pedimos, derrama sobre nós do teu Espírito, dá-nos paz, saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo sábado, que seja um dia abençoadíssimo, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. E não esqueça, amanhã, 19 horas, culto. Você é o nosso convidado, vamos adorar a Deus, vamos receber o pão dos céus, nos alimentar com o pão espiritual que alimenta o nosso espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ótimo sábado.